Salmo 114, todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim para nós a palavra do Senhor: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Amém. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai, nós agradecemos e agradecemos agora pela Tua palavra que é viva e eficaz e tem poder de mudar a nossa história. Obrigado, Senhor, porque ela foi lida, foi cantada e nós temos o privilégio agora de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. E pedimos, faça de nós terra boa, para que a semente do Senhor, ó Deus, encontre espaço no nosso coração e os frutos das sementes lançadas nessa manhã produzam os frutos que devem produzir. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? O Evangelho de Mateus, capítulo 26, lá no versículo 30 especificamente, mas nesse bloco, narra para nós um episódio muito marcante na vida e no ministério de Jesus. Em casa você leia com calma. Jesus está nos seus instantes finais com os seus discípulos, com os 12, com a comunidade nascente. E antes de Jesus partir em direção à cruz, antes dele se levantar, porque é o cenário da última ceia, ao finalizar a instituição da ceia, ao finalizar aquela refeição, aquele rito, antes de qualquer coisa, antes de sair daquele espaço e ir em direção àquilo que o aguardava, que a gente sabe o que é a cruz, a dificuldade, que é o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia pensado para nós por intermédio da entrega de Jesus. Antes de qualquer coisa, Mateus capítulo 26, versículo 30, tem uma informação que talvez você tenha lido o Evangelho diversas vezes e nunca tenha percebido. Antes de sair para o Monte das Oliveiras, que é o lugar onde Jesus é preso, antes de sair, o texto vai dizer que Jesus cantou um salmo. Ou melhor, Jesus recitou um salmo. É interessante perceber como que Jesus, no meio daquela cena toda, daquela tensão toda, naquele cenário configurando-se para o caos, para a dificuldade, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair daquela cena, antes de caminhar em direção àquilo que o aguardava, Jesus recita ou canta um salmo. O texto vai dizer um hino, mas na verdade é um salmo. E Jesus, como um bom judeu que era, Jesus está vivenciando e trazendo para a sua vida algo muito marcante do povo judeu e algo muito marcante que deve fazer parte da nossa vida. Nós, como herdeiros aí dessa fé da Bíblia Sagrada, devemos praticar isso. Antes de Jesus caminhar em direção à sua cruz, ou seja, antes de enfrentar o que havia sido preparado para ele, e a gente sabe que logo após a última ceia, Jesus é traído por Pedro, depois é traído por Judas, é preso, humilhado, açoitado, crucificado e morre. Então você percebe que depois dessa última ceia, há no caminho de Jesus dificuldades, um momento difícil, angústia, dor, mas antes disso, Jesus recita um salmo. Talvez para você faça parte simplesmente de uma liturgia, mas muito mais marcante do que isso é a tradição da Bíblia Sagrada
que nos ensina e nos convida a trazermos à nossa memória aquilo que dá para nós esperança. Há na tradição judaica, há no movimento de Jesus, e há um apelo que para nós cristãos tenhamos, diante dos momentos de dificuldade que nós passamos, que nós enfrentamos, uma memória ativa e uma memória que traz para nós esperança. Na Bíblia Sagrada, a memória é o lugar da esperança. Da esperança. Encontra-se na memória subsídios para enfrentar os momentos difíceis da caminhada, quando os nossos olhos naturais não enxergam nenhum indício, quando momentos de dificuldade estão configurados diante de nós, há na memória o apelo e o espaço para a esperança. A esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias sintetiza para nós isso. Judá, Jerusalém, está vivendo um momento caótico, o povo está sendo destruído, levado cativo, o povo de Deus está sendo desfigurado, está sendo desconfigurado enquanto povo, de povo tornam-se escravos, subjugados, a fé passa-se por várias ameaças. Jeremias está vivendo aquilo tudo, está presenciando, os olhos naturais não veem nada, e aí Jeremias se levanta e diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que Jesus faz é justamente isso. Cantar um hino, recitar um salmo não é parte de uma liturgia apenas, não é um rito apenas. O que Jesus está fazendo é colocando em prática algo da sua tradição que faz sentido. Jesus sabe que está diante de si um caminho de dificuldade, Jesus sabe o que o aguarda, ele sabe do cenário de dor, de dificuldades, e o que ele faz é trazer à sua memória, através de um salmo, aquilo que dá esperança. E o que Jesus traz que dá esperança? Os salmos na Bíblia Sagrada são expressões de fé. Nós encontramos diversas situações nos salmos. Salmos de lamento, salmos de confissão, salmos de angústia, salmos de desabafo. É importante para nós lermos os livros, aliás, os salmos que estão contidos no livro dos Salmos. 150 salmos. É importante para nós lermos esses salmos como expressão de fé de um povo, que carrega parte da história, momentos da história de Israel. Mas nós encontramos nos salmos também esperança, expectativa, confiança, fé. Nós não sabemos exatamente qual foi ou quais foram os salmos cantados ou recitados por Jesus, mas possivelmente está nesse bloco aqui, do 113 ao 118, que é um bloco muito utilizado nas liturgias, nas festas, nas tradições, das quais Jesus compõe. E nós lemos o Salmo 114, um salmo marcante para a fé e para a vida de Israel. Um salmo que nasce, um salmo que vem, um salmo que é redigido, um salmo que é colocado na fé de Israel por conta de momentos de dificuldade. É um salmo que deve ser lido, cantado, recitado, proclamado diante de momentos conflituosos. Sabe aqueles momentos em que nós passamos, parece que tudo está dando errado, parece que as coisas não estão favoráveis a nós, que tudo que a gente faz parece que vai dando errado, que as coisas tendem a piorar, parece que o dinheiro não rende, que o cansaço não vai embora, que o olho não consegue ficar aberto, que o corpo pede cama. Sabe esses momentos da vida que a gente tenta, mas não dá, a gente bate, a porta não abre, a gente pede, o socorro não vem, parece que a gente ora, a oração parece que bate no teto e volta para nós. Esses momentos caóticos que eu enfrento, você enfrenta, todos nós enfrentamos. É um salmo que nasce num período assim, um período em que há necessidade de trazer esperança, porque o olho natural não vê,
o coração não necessariamente sente, o raciocínio não dá conta. Então é necessário trazer à memória algo que Deus tenha feito que faz sentido, algo que realmente alimente a fé. É o que Jesus faz. Diante de um cenário caótico, ele recita um salmo, porque salmos são fontes de esperança. Os salmos retratam o rosto de Deus na história do povo, retratam os feitos de Deus na história do povo. Tanto é que na cruz, quando crucificado, aquela grande expressão de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, para que me abandonaste? Jesus buscando sentido, é uma citação de um salmo, ele cita um salmo, assim como o salmista lá atrás buscou em Deus sentido nas dificuldades, no sofrimento, na dor em que estava passando. Jesus na cruz busca sentido, e ao encontrar, ele descansa em Deus. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Há sentido em tudo que eu estou passando, não por causa da dor, não porque Deus tem prazer em me ver sofrer, mas no sofrimento, na dificuldade, Deus me dá sentido e me dá força para continuar. É isso que Jesus está fazendo, é isso que Jeremias fez, e é isso que o salmista está fazendo, e eu convido você a fazer nessa manhã. É encontrar a esperança. E o que o salmista está dizendo para nós? Quando Israel está vivendo um momento de dificuldade, quando o sofrimento, a dor, o caos, a angústia está diante deles, o que o salmista faz? Traz à memória, refresca a memória do povo, colocando para eles o maior feito de Deus na vida do povo de Israel. Isso para nós é importante. Quando momentos de dificuldades estiverem diante de nós, quando parecer que a fé não existe mais, quando parecer que você não tem mais vontade de orar, de congregar, de vivenciar a sua fé, traga à sua memória o que Deus já fez na sua vida. E não é para ficar naquela, lá na década de 30, quando Deus fez aquilo, lá era bom. Não, é para que aquilo que Deus fez lá alimente a sua fé para Deus fazer hoje melhor do que foi feito. Não é o saudosismo, porque o mundo hoje é ruim, né? E aí, vai piorar. O mundo está piorando desde que ele nasceu, e a gente fica nessa, né? Então a gente fica, não é para a gente ficar preso lá. Não é isso. Não é murmurar. A murmuração é essa. Lá era bom. Lembra? O Egito era bom. Lá tinha carne. Lá era não sei o que. Não, mas o lamento é: não está fácil, está difícil. Vivemos um tempo bom, mas nós vamos viver um tempo melhor. O lamento é isso. É saber da realidade. É não ser, desculpa a expressão, mas não é ser tapado. É você saber que a situação é difícil, vivemos um tempo bom, e isso nos dá a esperança de saber que viveremos um tempo novo. A murmuração é: lá era bom, vamos voltar para lá. Quem volta é quem tem cabeça no Egito. Quem tem cabeça em Canaã avança. E é o que Jesus está fazendo, ele encontra sentido. É o que Jeremias fez, é o que o salmista fez. E o que ele fez? Há na história de Israel um episódio que não pode ser esquecido. É quando nós nos tornamos povo de Deus. Nós éramos escravos. Foi feita uma promessa sobre nós através de Abraão, através dos patriarcas, e nós fomos para o Egito, mas lá nós nos tornamos escravos. Mas um dia Deus, pela misericórdia, pela graça, atendeu o nosso clamor, enviou um libertador, e esse libertador, com mão forte, porque era a mão de Deus através da sua vida, nos tirou do Egito e começou a nos conduzir para uma terra nova, para um mundo novo, para uma realidade nova. E é isso que o salmista está dizendo: quando Israel saiu do Egito,
Ou seja, quando Deus realmente cumpriu ou começou a cumprir essa promessa de fazer de nós um povo. Então esse é o episódio fundante da vida de Israel enquanto povo, enquanto nação. É uma confirmação de que aquilo que Deus havia dito para Abraão está agora se cumprindo, porque é saindo do Egito que nós vamos ter dignidade de povo, seremos configurados como povo. Então o que o salmista está dizendo para esse povo é: este episódio, este feito de Deus, não é um ponto na história, não pode ser um ponto na história, um evento na história, não pode ser um instrumento de saudosismo para nós, mas é um ponto na nossa memória, é um combustível para a memória, para nos alimentar a fé. Então por isso ele traz para o povo isso: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio desse povo de uma língua estrangeira, nós nos tornamos povo. Nós nos tornamos povo. O que o salmista está dizendo é: nós precisamos carregar na nossa memória feitos de Deus na nossa vida, para que isso alimente a nossa fé. Nós olhamos para lá para conseguirmos caminhar para cá. É isso que o salmista está dizendo. E o que acontece? Há uma promessa sobre nós, há um tempo novo para nós, que quando nós fomos tirados do Egito, olha que coisa bonita, Judá se tornou santuário de Deus e Israel seu domínio. Amém. O que o salmista está dizendo para esse povo é a mesma tônica dada pelos profetas e depois confirmada por Jesus, e que nós às vezes esquecemos. E depois de 2000 anos de reflexão, de textos, de congregação, nós às vezes não sabemos, é que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos, em construções feitas de alvenaria, construídas por mãos humanas. O que o salmista está lembrando esse povo é: o povo, a reunião das pessoas é o lugar onde Deus habita. Deus não habita num prédio, Deus habita quando o seu povo se reúne. Deus habita no meio do seu povo. E por que isso? É importante a gente lembrar que quando saíram do Egito, o povo não foi teletransportado para Canaã. Eu sempre brinquei que se eu pudesse escolher um superpoder, eu escolheria o teletransporte. Eu sempre achei fantástico. Sabe, você estalar o dedo, você já aparece lá. Mas esse privilégio não me foi dado. E não foi dado para o povo de Israel, teletransporte. Você pisca e aparece lá. Entre Israel, entre o Israel do Egito e entre o Israel de Canaã, há um caminho, há um deserto, há uma peregrinação, há necessidade de caminhar, de andar, porque Deus não vai colocar o Israel do Egito em Canaã, Ele precisa que o Israel do Egito se torne o Israel de Canaã. Há um caminho, há um processo, há uma transformação. Mas qual é a boa notícia? Deus habita com o seu povo. Deus habita com o seu povo. E por que isso é importante? Porque há um caminho. O que Deus está dizendo por meio do salmista é o que Israel esqueceu. Israel esqueceu que Deus não habita em templos ou construções feitas por mãos humanas. Deus habita com o seu povo. Ou seja, Deus está caminhando conosco. Quando nós saímos daqui para a nossa casa, para o trabalho, para os desafios da vida, e eu brinquei isso lá em Santa Luzia, Deus não tem uma suíte aqui atrás ou aqui embaixo que Ele se esconde, né? E aí domingo que vem Ele vai te ver. Não, Deus vai com você. Deus anda com você. Deus está no meio do seu povo. Porque a caminhada só é possível se Ele estiver conosco. Não tem outra forma de caminhar.
Não adianta eu aprender a respeito dele e tentar viver uma vida sem ele. Por isso essa ideia aqui do salmista é que o povo, a congregação, as pessoas são o santuário preste atenção, e domínio de Deus. Que ao mesmo tempo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso protetor. Ele é quem nos guarda enquanto nós caminhamos. Então nós estamos debaixo do domínio desse grande pastor que vai nos conduzindo pelo deserto afora. A imagem de Davi lá no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, ou seja, Ele é o dono, é quem nos protege, é aquele que usa o cajado, mas que nos defende de perigos, e mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Então essa imagem de um Deus que tem o seu povo como santuário é importante, porque nós somos sustentados por Ele na caminhada. Os processos difíceis, os cenários caóticos, os vales da sombra da morte que nós passamos, e se você não está passando, eis que te digo, você vai passar, porque no mundo nós teremos aflições, tá? Nós passaremos, mas a boa nova é que nós venceremos, porque os vales existem, mas nós podemos enfrentar, porque o bom pastor está conosco. E a ilusão nossa da fé é que ao entregar a nossa vida para Deus, nós não enfrentaremos mais dificuldades. Se você acreditou nisso, procure o Procon, viu? Procure o Procon, te enganado. No mundo nós enfrentaremos dificuldades, mas o bom ânimo, né? Porque Ele, Jesus, venceu o mundo. E quais são as últimas palavras do Evangelho de Mateus que eu citei? Estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É importante para nós termos essa presença de Deus conosco no nosso dia a dia, porque é ela que nos sustenta, é ela que não nos permite desfalecer nos tempos de dificuldades, nos tempos de angústia, nos tempos das limitações, nos cenários caóticos que a vida coloca para nós. E a grande diferença do temente a Deus, daquele que realmente tem a fé firmada em Deus, daquele que não tem, não é que o que crê não passa por dificuldades e o que não crê sofre o resto da vida. A diferença é como nós passamos e como nós saímos do outro lado. Salmo 1, né? Aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. O sol nasce para todo mundo, gente. Crente, ateu, rico, pobre, gordo, magro, branco, negro, todo mundo sofre. A diferença é em quem nós colocamos a nossa fé. A diferença é onde está depositado. Porque a água pode vir, a tempestade pode vir, o caos, o vento, mas há uma diferença. Onde nós estamos firmados? Se é na palavra, se é em Cristo, onde nós depositamos a nossa fé. A diferença está aí. Não é que a nossa vida é facilitada. Não, nós vencemos. Nada é capaz de deter o povo de Deus. Não é que nada estará no caminho do povo de Deus. A Bíblia é cheia de batalhas, de dificuldades, de angústia, de dor. Por isso que eu falei que os salmos são carregados. Faça uma experiência em casa, leia o Salmo 137, depois a gente conversa, você vai ver que coisa maravilhosa, que desabafo maravilhoso. Leia em casa depois, marque aí, Salmo 137. Talvez você vai pensar assim, isso está na Bíblia, pastor? Tá. Leia em casa, Salmo 137. Você vê que povo, né? Maravilhoso. Qual é a grande importância? Deus os tirou do Egito. E aí o salmista vai lembrando, vai colocando imagens que sustentam a nossa fé nisso. O mar fugiu, um lembrete da saída. Na saída do Egito, Deus abriu o mar. O mar olhou para o povo de Deus e fugiu, não por causa do povo, mas por causa de quem ou a quem o povo pertence.
o mar fugiu, o Jordão retrocedeu, ou seja, o povo agora está entrando na terra, os montes tremeram, esse símbolo do sustento, que toda aparente estabilidade que o mundo pode oferecer treme diante da presença de Deus, e ao mesmo tempo a imagem da lei, da Torá, né? da promessa e da aliança firmada por Deus, registrada em Êxodo 20, essa imagem do Monte Sinai sendo transfigurado, transtornado, ou seja, há uma promessa que sustenta a nossa caminhada. Deus tirou, sustentou e concretizou a sua palavra. O que o salmista está dizendo para nós é que nós precisamos crer e sustentar essa fé de que a presença de Deus está conosco, porque é ela que nos fará atravessar os momentos caóticos. Deus abriu o mar, Deus sustentou no deserto e Deus segurou o Jordão para o povo entrar. Ou seja, toda a necessidade. E aí o salmista faz uma pergunta no versículo 5 e 6, por que disso? Por que o mar foge? Por que o Jordão retrocede? Por que os montes tremam? E aí ele vai dizer no versículo 7 que tem que acontecer isso porque nós estamos diante da presença de um Deus que é soberano. Soberano. Essa palavra é muito importante quando nós falamos de Deus, que o soberano é aquele que pode tudo, que está acima de tudo, é o Criador do céu e da terra e que nada pode deter a vontade de Deus. Por isso esses obstáculos, o mar que era o obstáculo da saída, o Jordão que era o obstáculo da chegada, os montes que eram essa ameaça do caminho, tremem diante da presença de Deus. Tremem diante da presença de Deus. O que o salmista está dizendo para nós é que todo e qualquer obstáculo que estiver entre nós, entre você, entre esta igreja e aquilo que Deus deseja fazer e cumprir, vai tremer diante da presença dele. Vai tremer diante da presença dele, porque ele é soberano e nós precisamos lembrar e crer que estamos debaixo do domínio dele. Estamos debaixo do domínio dele. E aí ele dá uma resposta para finalizar no versículo 8, que nos lembra do sustento de Deus na caminhada. E por que esses obstáculos precisam tremer? Por que os problemas precisam fugir? Por que as dificuldades serão superadas? Porque ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Há aqui mais um episódio, né? Deus como Deus da provisão. Deus como Deus que sustenta. Tudo que for necessário para você fazer bem a sua jornada, para que a sua família faça bem a sua jornada, para que esta igreja faça a jornada dela, virá das mãos do Senhor. Porque ele fez da rocha, olha que coisa bonita, da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Deus é um Deus de impossibilidades. Deus é um Deus de impossibilidades. Só que o problema é que nós esquecemos. Nós fazemos quando tem gente, nós fazemos quando tem dinheiro, nós fazemos quando tem talento, nós fazemos quando tem disposição, e nós esquecemos que Deus faz da rocha um açude e faz do rochedo uma fonte, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E há no salmista um convite para esse povo e para nós a não nos intimidarmos, a não retrocedermos diante das dificuldades que estão diante de nós, daquilo que inicialmente parece travar o projeto de Deus para nós, parece interromper o projeto de Deus para nós. Mas é necessário que tragamos a nossa memória, é necessário que você traga a sua memória. Quem é Deus? O que Deus já fez na sua vida, o que Deus já fez na história desta igreja e o que Deus tem feito no mundo. E lembrar de algo importante: Ele está conosco. Ele está conosco.
Então, se Ele está conosco, o mar vai fugir, o Jordão vai retroceder, os montes vão tremer e a água vai sair da rocha. O que Ele está dizendo para nós é que tudo que é necessário para que cumpramos os propósitos de Deus e vivamos aquilo que Deus tem para nós, depende da presença dEle e de mais ninguém. Nós só temos que respondê-lo com fé. Com fé. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que Betel seja uma igreja de fé. Só isso. Só isso. Corrigir os nossos caminhos, acertar os nossos passos e andar com Ele. Porque nós somos santuários de Deus. Nós somos povo de Deus. E Deus habita conosco. E por isso Jesus, na instituição dessa ceia, dessa celebração, Ele canta esse hino, porque Ele traz para si: não, o Pai me enviou. Há um caminho de dificuldade, de dor, de angústia, mas ao final, a vida abundante que está sobre mim será dada a todos. E aí Deus concede forças a Jesus, e Jesus cumpre o seu chamado. E ao instituir essa ceia, Ele faz para nós um pedido. Ao partir o pão, ao partilhar o cálice, Ele diz algo que talvez para você não faça o menor sentido: fazer isso em memória de mim. Faça em memória. Encontre na mesa o fato que sustenta a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. É o que Paulo está dizendo. Jesus dá para nós esse ensinamento: a fé se faz com a memória, não com saudosismo, com memória. Faça em memória. Ao participar da mesa, nossa fé tem que ser alimentada, porque o principal fundamento é recolocado, ou pelo menos relembrado: Ele ressuscitou e Ele está conosco. E se Ele está conosco até a consumação dos séculos, por que retroceder? Por que voltar atrás? Por que retomar de onde começamos? Por que não superar? Podemos até dar uma paradinha para pegar um fôlego, mas como o livro de Hebreus vai dizer, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a salvação. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria que nós orássemos. Eu queria que você pensasse nessa palavra. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, por um momento de angústia, por um momento de dor. Nós sabemos que esta igreja está vivendo um momento delicado, mas nós não somos chamados a retroceder. Nós somos chamados para avançar. E nós somos santuários de Deus. Nós somos santuários de Deus. Eu queria que enquanto nós cantamos uma canção, que você orasse ao Senhor.